Encontros com o Futuro, hoje com um convidado muito especial, Cid Pitombo, médico e cirurgião bariátrico. Quem me acompanha na bancada é o professor de comunicação da ESPM, Rodolfo Ruiz. Meu nome é Matthew Schertz e sou diretor no World Observatory. Encontros com o Futuro é uma produção do World Observatory, da ESPM e da Prime, braço das Nações Unidas para as faculdades de negócios no mundo. Doutor, muito bem-vindo. Eu vou começar com uma pergunta. Você é médico cirurgião de obesidade, especializado em obesidade, isso é o certo? De formação, eu sou cirurgião geral, depois eu me envolvi com cirurgia bariátrica e também com pesquisa em obesidade. Então, hoje, além de trabalhar com cirurgia bariátrica, a gente trabalha nessa questão da pesquisa da obesidade, do tratamento da obesidade. O tratamento da obesidade passa por uma revolução nesse momento. É exagerado dizer isso ou está certo? Não, está certíssimo. A gente tem vivenciado revoluções no tratamento da obesidade, né? A primeira revolução veio no início da década de 90, que foi com o surgimento das técnicas para portadores de obesidade mórbida, que foi a cirurgia bariátrica, né? E aí, durante os últimos 20, 30 anos, a gente tem tratado os portadores de obesidade mórbida com a cirurgia bariátrica e vamos continuar tratando ainda os portadores de obesidade mórbida com a cirurgia bariátrica. Mas a gente vinha há muitos anos tendo um problema sério com o uso das medicações nos portadores de obesidade. Então a gente tinha um leque de medicações que eram usados no passado que tinham muitos efeitos colaterais. O Brasil até demorou a tomar decisões de proibir o uso dessas medicações aqui. Então a gente tinha grupos de medicações que eram usados para portadores de obesidade, não obesos mórbidos, mas portadores de obesidade de grau 1, grau 2, né? Pessoas que estão fora do peso, né? Não é aquela fora do peso cirúrgico, né? Que tinham efeitos colaterais gravíssimos e a maior parte deles tinham componentes que aumentavam o risco de ataque cardíaco, a maior parte deles tinham componentes que tinham mudança comportamental grave, ou para depressão, ou para tentativa de suicídio ou agressividade. Então, todo esse grupo de medicamentos foram proibidos há pouco tempo no país. Demorou até o Brasil, foi um dos últimos países a demorar a proibir o uso dessas medicações, não, somente em casos muito específicos. E agora, nos últimos 10 anos, né, na verdade, aqui no Brasil, nos últimos 3, 4 anos, veio essa nova leque de medicamentos que... O Ozempic, como é que se chama isso? Na verdade, o que acontece? A revolução aconteceu muito baseada, inclusive, na cirurgia bariátrica, né? Um dos mecanismos de perda de peso da cirurgia bariátrica é a melhora da saciedade, né? E há 10 anos atrás se iniciou o tratamento com uma medicação que é chamada de Ozempic, que na verdade é um análogo de GLP-1. O que é um GLP-1? O GLP-1 é uma substância que a gente produz naturalmente no nosso organismo, no final do intestino, que quando a comida, o alimento chega lá, ele é liberado no intuito de tentar melhorar a produção de insulina para equilibrar a sua glicemia, né? Essa é a função principal, e tem como efeito colateral te dar aquela sensação de empanzinado, de saciado. Sim. E aí descobriram um análogo de GLP-1, quer dizer, produzem, que é o Ozempic. Um análogo de GLP-1 é uma substância 97% igual a que a gente produz. Só que qual é a diferença? Esse GLP-1 que a gente produz no final do intestino, que é liberado para nos dar saciedade, melhorar a nossa glicemia, ele aos poucos ou rapidamente ele é degradado por uma enzima que é produzida pelo nosso próprio organismo. Para que você daqui a algumas horas tenha fome novamente. Né? E qual é a diferença para o GLP-1 farmacêutico, né, do Ozempic? Ele não é degradado por essa enzima. Então você fica sem fome. Então se você ejeta ele, ou pode tomar, tem hoje via oral, só que tem que tomar diariamente, né? Você fica durante o período de efeito desse GLP-1 de laboratório, tendo os efeitos do GLP-1. Sentindo enjoado, saciado, então você acaba indiretamente perdendo fome. Né? Perdendo a vontade de comer. Agora, é importante colocar assim, no Brasil o Ozempic ele veio como uma droga de equilíbrio da glicemia, né? Usado inicialmente para distúrbio de glicemia do diabético, do pré-diabético, né? Que se notou esse efeito colateral e hoje muitas pessoas usam para perda de peso. Já foi autorizado pela Anvisa, a nova droga, que também é a mesma coisa que o Ozempic, chamado Wegovy, que na verdade é a mesma substância, só que com o dobro da dose, que vai ser usada especificamente para obesidade. Mas como não tem insumo de produção mundial,
só deve vir para o Brasil ano que vem. Já é vendido no mundo, né, nos Estados Unidos e em outros E países. já toma bastante no Brasil, esses remédios. Precisa de receita? Não, não precisa de receita. Quer dizer, eu, como médico, tenho que recomendar que, apesar de não precisar de receita, é prudente que qualquer pessoa que decida usar esse tipo de medicamento procure orientação médica, porque tem seus efeitos colaterais, que podem ser pequenos ou até efeitos graves, que graças a Deus são raros, né? Mas tem que ter orientação nutricional, tem que ver se a pessoa tem realmente indicação de uso, tem que ter um controle laboratorial. Então não pode ser comprando e usando. Eu costumo dizer que o Ozempic hoje virou o remédio da mesa do bar, né? Um vai passando para o outro, o que não é legal, né? O que não é legal, né? Igual aspirina, né? Igual aspirina, né? Mas, complicado. E hoje já existem outras classes de medicamentos, que é o Mounjaro, né? Que já está autorizado no Brasil também, que ainda é mais potente que o Ozempic. Sim. Porque ele, além de produzir esse GLP-1, ele também tem o GIP, porque a gente tem dois sensores que nos dão o equilíbrio da nossa glicemia, vamos dizer assim. Um no início do intestino, chamado GIP. Esse tem menor efeito. E um no final do intestino, que é o GLP-1. Então, quando a gente come, né, um bolo de chocolate, tem muita glicose, um pastel, como é que a gente consegue manter isso equilibrado? É porque esse açúcar vai passar no início, o GIP, vai falar, opa, tem muito açúcar, produz insulina. Vai lá no GLP-1, opa, tem muito açúcar, produz mais insulina. Se for pastel, vai produzir menos. Vamos dar um exemplo clássico, né? E o Mounjaro, ele é um análogo de GIP e GLP-1. Então ele tem ainda um efeito maior sacietógeno quando comparado com o Ozempic. Eu queria entender, né, a evolução dessas cirurgias e talvez entender se a inteligência artificial vai poder ajudar no tratamento ou em cirurgias. Assim, a cirurgia bariátrica ela é feita em um paciente de indicação específica. Eu costumo dizer que a cirurgia bariátrica ela deveria ser feita por muito poucos cirurgiões, né? Ela não é só a cirurgia, ela envolve tanto uma avaliação pré quanto um acompanhamento pós muito adequado. É uma cirurgia extremamente complexa, um doente muito difícil, né? Do ponto de vista psicológico, de doença e de técnica. Você operar uma pessoa que tem muita gordura dentro do abdômen, com um fígado enorme, tecnicamente é uma cirurgia muito complexa. Então tem que ser um cirurgião muito qualificado e treinado para fazer, né? Hoje a cirurgia bariátrica ela não mudou muito. Então se você falar da técnica principal da cirurgia bariátrica, que é o bypass, né? Você diminui o estômago e faz o desvio. Essa continua sendo a técnica que foi inventada em 1966 pelo Dr. Eduardo Menezes, que inclusive escreve o prefácio do livro. Qual livro? Do meu livro. Do seu livro, que chama Obesity Surgery, Principles and Practice. Isso foi um marco também na questão da obesidade, porque não havia um grande livro sobre cirurgia da obesidade. Sim. E eu, como brasileiro, usei em escrever um livro onde coloquei todos os maiores nomes do mundo de cirurgia bariátrica, e eu levei até um susto porque todos aceitaram escrever esse livro, eu sendo editor-chefe, né? E a McGraw-Hill, uma editora americana, publicou esse livro mundialmente e foi um marco, porque todos os maiores nomes do mundo que fazem cirurgia bariátrica escreveram capítulos nesse livro. O Dr. Mason, que inventou a técnica principal, ali, além de escrever o prefácio do livro, ele escreve a técnica dele. Sim. Então a evolução da cirurgia bariátrica não mudou muito das técnicas principais que foram autorizadas em 91 para agora. A técnica principal continua sendo o bypass. Do ponto de vista de tecnologia, a cirurgia laparoscópica continua sendo a mais feita para o acesso da cirurgia bariátrica. Existem grupos que ainda fazem a cirurgia robótica, mas os trabalhos publicados nos últimos consensos não demonstram nenhuma diferença ou melhora com o uso do robô na cirurgia bariátrica. A cirurgia laparoscópica feita por um cirurgião treinado, ela é muito rápida, muito segura e com os efeitos para o paciente excelentes. Então, a gente nesse momento não vê muito a inteligência artificial nesse sentido de uso para a cirurgia bariátrica, né? E obviamente a questão de avaliações pré e pós-operatório, avaliações de bioimpedância, isso a inteligência artificial já tem começado a funcionar muito bem. Hoje a gente tem como avaliar o paciente no pós-operatório através de avatar. Você tem um avatar do próprio paciente, onde você vê perda de peso, gorduras e etc. Mas no uso da técnica, no uso da efetiva cirurgia em si, ainda tem o ser humano ali que está comandando a cirurgia bariátrica. E a cirurgia bariátrica, eu acho que ela vai se reorganizar, né? Ela vai agora realmente só ser indicada para pacientes portadores de obesidade muito bem avaliados, né? Porque esse grupo de novas medicações que vai tirar, mas vai tratar
o que eu acho ótimo, apesar de ser cirurgião, eu acho que quanto mais tratamentos a gente tiver para portadores de obesidade, melhor para o paciente. Eu sou médico, na essência, eu tenho que querer o bem do paciente. Eu não tenho que querer só o bem econômico do seu negócio. Do meu negócio, né? E a gente, como médico e pesquisador e cuidador do portador de obesidade, a gente vai se adaptando a esses novos tratamentos. Sensacional. Doutor, quando eu vejo fotos da minha adolescência, nos anos 70, a primeira coisa que me vem na cabeça sempre é como a gente era magra. Todo mundo é magro. O mundo engordou. Por que o mundo engordou? E nós vamos voltar a ser tudo magro agora? É essa a tendência? Vamos lá. Primeiro, por que o mundo engordou? O mundo engordou porque a gente inseriu, não na década de 70, mas depois da década de 70, né, 80, 90, os alimentos industrializados, né, os ultraprocessados. Tá. Eu não posso nunca falar mal dos ultraprocessados, porque se a gente não tivesse os alimentos ultraprocessados, não teria comida para todo mundo. Tá. A gente tem uma população hoje de mais de 8 bilhões de pessoas. Dê um exemplo de ultraprocessado. São alimentos, o alimento ultraprocessado é quando você tem mais de 5 elementos ali, que não são alimentos, vamos dizer assim, naturais, que estão naquela confusão. Então você, por exemplo, vai pegar um biscoito, você vai pegar aquele macarrão instantâneo, você vai pegar esse grupo de alimentos que até em lojas de fast food, né, de comida rápida, que você tem os hambúrgueres, etc., que não são de carne natural, aquilo é ultraprocessado, né? Até os pães que não são, que tem elementos inadequados também são ultraprocessados. Então, esse tipo de alimento, os sorvetes, né? Hoje a gente fala, por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro, lá as pessoas consomem muito açaí. Existe uma rede de lojinhas lá que vende açaí, aquilo não é açaí, aquilo é um sorvete, tem uma essência de açaí. O açaí natural mesmo, ele não é ultraprocessado, mas esse que é vendido nesses quiosques, a maior parte deles, aquilo é sorvete, aquilo ali tem gordura saturada, aquilo ali é um ultraprocessado de péssima qualidade. Então, esse tipo de alimento, ele veio para ficar. Porque a gente não tem alface, tomate, frango, peixe para todo mundo comer. Não há nem produção para isso. Né? Então isso acabou levando as pessoas a um hábito alimentar errôneo, porque a indústria, em sabendo do que é saboroso, coloca mais gordura, mais açúcar, porque isso acaba tornando mais palatável. Se você perguntar bem se eu prefiro comer aquele hambúrguer bonito daquela loja famosa, cheio de caldo e creme, ou comer um alface com um bife grelhado, é óbvio que o mais saboroso e palatável é esse hambúrguer, mas ali está a saúde e ali não está. Então, a população acabou engordando porque hábitos alimentares errôneos, o consumo do ultraprocessado, principalmente na população de baixa renda, porque quando você compra um alimento saudável, tem dois problemas, não é problema, né, mas é o que acontece, né? Ele é caro, estraga. Então, você quando tem uma baixa renda, você troca a manga de R$5 por 10 pacotes do macarrão instantâneo, que não vai estragar e vai durar mais e vai alimentar a família dele. Então, isso acabou levando ao hábito alimentar errôneo. Junto a isso, o sedentarismo, as pessoas não terem mais tempo, ou inventarem que não tem tempo para se fazer atividade física, a pessoa de baixa renda, inclusive, fica muito tempo em transporte público, etc. Isso levou as pessoas a se tornar obesas. A outra pergunta, que será que a gente vai se tornar mais magro? Sim. Hoje já tem estudos com essas novas drogas, né? Primeiro que essas novas drogas hoje são uma revolução financeira mundial. Elas são as que têm maior faturamento mundial em qualquer tipo de medicamento, são essas novas drogas. Segundo, essas novas drogas elas estão fazendo a população emagrecer mundialmente. Está afetando até a indústria alimentícia. A indústria alimentícia hoje se preocupa com a produção de ultraprocessados porque as pessoas estão comendo menos. Existe, inclusive, eu comentei, que existe uma grande produtora de alimentos que já está fazendo alimentos para os usuários do Ozempic. A Nestlé, né? Pode falar. A Nestlé está com uma linha de alimentos agora que ela está produzindo, que é alimentos em menor quantidade, de forma saudável, que é para os milhões de usuários do Ozempic. O que é bom também. O que é ótimo. O que é ótimo. A gente vai precisar de menos comida, de repente. As pessoas já estão comendo menos. Eu comentei que houve um estudo ano passado que a indústria de aviação americana economizou $100 milhões em combustível no passado, que diminui os pesos das aeronaves nos Estados Unidos, muito provavelmente pelo uso dessas novas medicações e perda de peso da população americana. Nossa, sensacional. Para onde vai isso? Qual é o futuro disso? Quer dizer, todo mundo vai tomar essas drogas? Eu acho assim, nós, como entidade médica, a gente vai ter que tomar alguns cuidados. Eu acho que a gente deve continuar lutando na prevenção da obesidade para que ninguém use medicamentos futuramente. As pessoas que estão portadoras de obesidade vão seguir um caminho de tratamento com as novas drogas que estão agora e que as novas drogas vão seguir.
Os portadores de obesidade mórbida vão continuar fazendo cirurgia bariátrica até que se tenha uma solução medicamentosa ou para essa população. Mas o que eu sempre luto, o que eu acho que é mais importante, é que a gente lute não pelo uso dessas medicações na população. Eu acho que a gente deve usar nos que estão portadores de obesidade, acho até que deve ter um incentivo governamental futuramente, porque a patente vai cair agora, em 26, então eu acho que deve ter um incentivo. Patente de qual? Do Ozempic cai em 2026. 2026. Então deve entrar a indústria do genérico, sim, com um uso mais popularizado dessa medicação. Mas eu acho que isso não deve ser banalizado, eu acho que a gente deve continuar focando o tratamento da obesidade em políticas públicas e privadas na prevenção da obesidade infantil. Eu dou exemplo da minha casa, eu tenho um filho de 11 e gêmeas de 10. Na minha casa, entra na despensa o que eu compro. Na minha casa, quem vai levar em loja de fast food ou pizzaria, etc., eu, porque meus filhos não têm dinheiro para isso. Então, se os pais não levarem, se os pais não trouxerem esse tipo de alimento, você não vai ter obesidade, você vai ter hábitos alimentares saudáveis. Meus filhos não comem doce, não comem biscoito, não comem nada disso, porque nem gostam, se derem, porque acostumaram a não comer. Então, eu acho que a gente tem que focar no tratamento da obesidade, na prevenção da obesidade, continuar fortemente mostrando que é uma doença que leva a consequências graves. As crianças devem ter essa ambiência em saber isso, né? E, obviamente, tratar quem é portador de forma adequada por profissionais qualificados, né? Porque hoje, com essas novas drogas, né, existe uma gama de pessoas entrando num circuito que não é tão simples quanto as pessoas imaginam, né? O medo é a banalização disso. Pois é, né? A banalização é um problema seríssimo, né? Porque isso pode até degradar o método, ou seja, como é uma medicação que qualquer um vai lá e compra, né, então vão ter pessoas com distúrbios psiquiátricos que vão tomar que não deveriam estar tomando, vão ter pessoas com distúrbios glicêmicos graves que não poderiam estar tomando, vão ter pessoas que estão em plena pancreatite por uso de álcool que estão tomando. Então, como eu falei anteriormente, tem que procurar um médico qualificado para ver se você tem indicação para o uso das medicações. Então, resumindo, a prevenção tem que ser o melhor tratamento, principalmente a prevenção da obesidade infantil, que é super simples. É super simples a prevenção da obesidade infantil, porque depende dos pais. Criança não vai na loja, na lanchonete, na pizzaria, ou não pede pelo iFood se o pai não pagar. Criança não vai ao mercado e compra e enche a despensa. Quem faz são os pais. Então, esse movimento tem que envolver pais, tem que envolver políticas públicas do governo, né? E tem que envolver políticas privadas também. Qual é a questão da política privada? A indústria do ultraprocessado tem que entender que tem que produzir um alimento mais saudável para essa população. E quanto perde de peso com o Ozempic? Então, o Ozempic, os trabalhos demonstram que você pode perder de 15% a 20%, até 25% do seu peso total. Então, se você está com 100 quilos, você pode perder 20, 25 quilos. Quer dizer, o Mounjaro ainda tem uma perda de peso maior ainda, que pode variar entre 20% a 30% da perda de peso. Sim. E existem novas drogas em pesquisa que estão mostrando maior perda de peso ainda. Sim. Então, o paciente que é portador de uma obesidade grau 1, grau 2 e tem... O que é grau 1, grau 2? Então, você vai pegar o seu peso e dividir pela altura ao quadrado, né? Tá. Você vai dar um índice de massa corporal. Tá. Né? Entre 19 e 25 você está dentro de um peso normal. Acima de 25 você vai galgando graus de obesidade. Tá. Você vai ter, por exemplo, indicação de cirurgia bariátrica depois do IMC de 35, 40. Sim. Então você sim. tem que estar obeso mórbido mesmo, né? Sim. Mas a obesidade também tem que ser avaliada por um médico, não é só esse parâmetro que é importante. Às vezes a pessoa tem um índice de massa corporal de 28, mas é músculo. Tá. Ele tem 90 quilos, era para pesar 80, mas é músculo, não é obesidade. Então, sim. por isso tem que ter um critério. Aí critério. não tem um problema grave. Aí tem que ter um critério de avaliação médica para saber se ele realmente é portador de obesidade e se tem indicação de algum tipo de terapia adequada para ele. É importante ver a tendência disso, né? No futuro, principalmente com as crianças, como você está afirmando. Porque muitas vezes a gente vê na escola, né, já crianças que estão obesas. A obesidade infantil, assim, o percentual muito pequeno das crianças tem obesidade, vamos dizer, sindrômica, né, genética, ou com alguma causa que não seja a oferta alimentar. Né? Eu costumo dizer o seguinte, não existe inanição com oferta alimentar. Então, o que eu sempre falo para os pais, assim, troca o biscoito de chocolate por uma maçã. Ele vai dar um chilique, porque quer comer um doce, se ele comer a maçã e ver que é doce, ele vai começar a comer maçã. Sim. Então, porque a comida tem que estar ali, você não vai deixar o seu filho sem comer. Mas não existe a inanição com oferta alimentar. Não tem o biscoito, mas tem a maçã. Entendeu? Não tem o chocolate, mas tem uma bananinha. Então, a oferta alimentar tem que ser dosada para essa criança. E futuramente a gente tem... Porque se você não prevenir a obesidade na criança agora, você vai ter um problema futuro.
desde a questão do bullying, né? Sim. Que é inevitável, né? Inevitável, a gente fica falando muito de gordofobia, de etc. Mas é uma coisa que nós, que somos mais velhos, vivenciamos no passado, não nos trouxe nenhum trauma, essas brincadeiras de criança. Hoje tem tido um problema maior por questões da época, as épocas mudam, né? Então, não é só a questão do bullying das pessoas, é não poder fazer um esporte, é o afastamento social. Você tem uma criança obesa, adolescente, todo mundo está jogando bola, por exemplo, eu sou do Rio, todo meu filho surfa e joga futebol. Se ele fosse obeso, ele não conseguiria surfar e muito menos jogaria futebol. Então, inevitavelmente, ele ia fazer um afastamento social para ficar jogando e comendo. Esse é o meu receio com relação, por exemplo, à política pública, porque como tem escolas que dão a merenda, e às vezes a gente tem visto na TV que estão colocando bolacha mesmo, e água, ou suco processado. Eu vou ser muito sincero. Da salsicha também na comida. Eu já rodei, eu já fiz um projeto no Ministério da Saúde que eu rodei, que eu queria buscar prevenção, eu rodei várias escolas públicas do estado do Rio de Janeiro em vários lugares. Eu fui a Angra dos Reis, eu fui a Caxias, eu fui a Petrópolis, eu fui na Serra, fui no mar, fui em todo lugar. E realmente a política pública de alimentação de merenda é muito saudável. Assim, são raras as escolas que oferecem alimento inadequado na população pública. Porque a política pública nesse sentido é muito rigorosa. Você tem que ter 20% de produtores locais, o alimento tem que ser saudável, senão não há repasse de verba. E fiscalizam muito bem isso. Isso é uma coisa até que me admirou. O que acontece, que eu participei dessas coisas, quando você entrevistava os pais ou as crianças falavam que em casa você come o quê? Como macarrão com salsicha, como hambúrguer, com biscoito. Porque, inevitavelmente, eram pessoas de baixa renda e, inevitavelmente, tinham que ter alimento ultraprocessado em casa. Vão ter que ter políticas públicas que a pessoa de baixa renda tem a oferta do alimento saudável mais barato, subsidiado, como já acontece em alguns países. Né? Hortas comunitárias, oferta subsidiada. Né? Doutor, muito obrigado pela sua participação. Quer dizer, é muito bom ver a medicina avançando. Eu acho Quer ótimo. dizer, nós vamos ter uma população mais saudável no futuro, parece. Né? Esse é o objetivo médico. A gente tem que torcer que o tratamento seja eficaz para aquilo que a gente quer que melhore, que é a obesidade. Se isso vai diminuir o número de cirurgias, porque eu sendo cirurgião, pouco me importa. Importa é a gente descobrir novos mecanismos para tratar a obeso, que é uma doença que eu acompanho há 26 anos e vejo a tragédia que é ser portador de obesidade. Perfeito. Muito obrigado, viu? Nada.